mais uma vez, nós nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos a sabedoria do céu, o conforto da Tua palavra, a conversão do Espírito Santo, Pai, para que nós possamos aprender de Ti nesta manhã e sairmos daqui mais uma vez reavivados. Reavivados por Ti, transformados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, um dia desses, eu estava lendo um livro, e neste livro eu li uma história muito bonita. A história deste livro foi de onde eu tirei o título desta mensagem. Lá fala de um grande pintor e cartunista, Thomas Nast. Talvez alguns já devem ter ouvido falar. Ele viveu por volta do século XIX, um americano que viveu nesta época, né? Pinta artes. E ele então, diante de uma grande plateia, ele pegou um tecido de 2 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Colocou em cima de um cavalete e, em seguida, ele começou a pintar. Exatamente como vocês estão vendo aqui. Um céu aberto, campinas verdejantes, uma água descendo, tudo muito bonito. E quando ele terminou, ele deu um passo para trás e perguntou para as pessoas ali presentes: o que vocês acharam? Todos aplaudiram aquela pintura porque, de fato, era uma obra de arte. Só que ele pediu aos ajudantes que trouxessem um outro vasilhame com tinta e começou agora a jogar uma tinta negra que começou a cobrir um pouco do brilho do sol, o verde da relva, de modo que tudo ficou meio cinzento e escuro. Então, quando terminou, as pessoas que estavam ali presentes não sabiam se aplaudiam ou se vaiavam. Novamente, ele deu outro passo, chamou os seus assistentes e pediu que eles colocassem aquele tecido que estava em cima do cavalete no sentido vertical, porque estava no sentido horizontal. Quando os assistentes chegaram ali, que colocaram aquele tecido no sentido vertical, o que eles viram foi uma linda paisagem, de uma linda cachoeira caindo sobre negras pedras. E naquele momento todos aplaudiram a obra de arte daquele homem. Queridos, hoje em dia, nós estamos vivendo dias difíceis. Você deve concordar comigo. De quando eu cheguei aqui, eu já fiz muitos sepultamentos nessa cidade, de adventistas e não adventistas. Já presenciei muitas coisas boas, mas também coisas ruins. E quando você dá uma olhada nas predições bíblicas, o que você vê para o futuro, aparentemente não são coisas tão boas. O zunido da trombeta anuncia pragas, anuncia guerras, catástrofes, pestes e muitas outras coisas ruins que possivelmente virão por aí. Então, aparentemente, o quadro que nós temos do futuro não é muito bonito. Parece negro e cinzento, como era o quadro quando estava sendo pintado. Mas isso sabe por quê? Porque as coisas estão fora do lugar. Mas um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, o artista mestre que pintou este mundo para ser perfeito, um dia vai colocar o quadro na posição certa. Amém? Ao soar, de onde eu tirei o versículo bíblico, 1 Coríntios 15, 52. Ao soar da última trombeta, a Bíblia diz: a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Este será o toque final. Este vai ser o momento em que Deus vai dizer para Jesus: filho, vai lá e coloque as coisas no lugar, coloque as coisas na posição correta, coloque o quadro do planeta Terra na posição correta, e Jesus virá fazer isso. Amém? Agora, como ele vai fazer isso? Agora eu vou te chamar para a Bíblia, Apocalipse.
capítulo 1. E a partir do verso 1, a minha Bíblia diz assim, ó. Apocalipse 1, verso 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Mas não para aí. Agora no verso 4 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Deus o Pai. Em seguida, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quem é esse? O Espírito Santo. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Como Jesus, então, adquiriu o poder e a autoridade, sendo ele homem, porque ele é homem, a capacidade de colocar tudo no lugar. Em primeiro lugar, marque aí na sua mente. Eu li todos estes versículos para você entender, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Como ele vai fazer isso e por que ele vai fazer isso? Eu pego a última parte do verso 5 aí do capítulo 1. Porque ele é a fiel testemunha. Amém? Quando Jesus veio ao mundo, ele sofreu muito. Várias vezes ele foi ignorado, criticado, porque ele se dizia ser o Filho de Deus. E dizer que era o Filho de Deus, naqueles dias, para os judeus, era a mesma coisa que dizer que era Deus. Em uma ocasião, os judeus queriam matar Jesus, queriam apedrejá-lo, e ele disse: olha, vocês estão querendo fazer isso porque eu faço bem, porque eu faço milagres, porque eu curo, ainda mais porque eu perdoo. E eles disseram: não por essas coisas, mas porque sendo tu homem, te fazes Deus. Perdoar pecados, dizer que era filho de Deus, era a mesma coisa de dizer: eu sou Deus. Mas muitas vezes Jesus se esquivou dos judeus de discutir sobre esse assunto. Muitas vezes ele foi acusado e ficou em silêncio. E essa deve ser a nossa postura, na maioria das vezes, não revidar. Tem horas que a gente ouve absurdos, sim ou não? Dá vontade de revidar. Às vezes é no sinal, às vezes é na vizinhança, às vezes é no seu local de trabalho. As pessoas falam absurdos e às vezes mentiras a respeito da nossa pessoa. O melhor que nós devemos fazer é ficar em silêncio. Alguém disse que o silêncio é eloquência. Mas há momentos que nós somos apertados e ficamos sem saída. E nesse momento também Deus pede que nós sejamos suas testemunhas. Há momentos que você não pode calar. Se você se silenciar, se você calar, você estará negando o seu parentesco com Deus, você estará negando que você é um filho de Deus. E Jesus passou por um momento assim. Quando ele estava diante de Caifás, Caifás sentado no trono, a guarda romana logo abaixo ali da plataforma do trono, e Jesus de pé diante para Caifás, cercado ali de sacerdotes, por trás dele a guarda romana, e eles já tinham tentado de tudo para incriminar Jesus, para pegar Jesus numa contradição e assim condená-lo à morte, para que os romanos pudessem ratificar essa condenação. Mas Jesus sempre calado. Caifás virou para ele e disse assim: tu não diz nada, estão te acusando de tantas coisas, mas você não fala nada? E aí Caifás fez uma pergunta: diz-nos se tu és o Filho de Deus? Porque Jesus já havia dito isso várias vezes. Aí nesse momento, amados, Jesus não pôde calar. Neste momento, Jesus não pôde guardar silêncio. Sabe por quê? Porque ele estava diante da maior autoridade dos judeus. Ele estava diante da maior autoridade religiosa do mundo da época. Ele estava diante dos soldados, da guarda romana, a nação mais poderosa da época. Ele estava diante dos anjos. Deus, naquele momento, estava assistindo ali de camarote. Todo o universo expectante estava de olho e todos aguardavam a resposta de Jesus. E ele então
olhando para Caifás, disse: tu disseste, e em breve vereis o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso. Amém? Jesus, naquele momento, não poderia negar o parentesco dele com Deus. Ao falar para Caifás que em breve ele veria Jesus voltando à direita do Todo-Poderoso, ele deu um golpe nas crenças de Caifás. Caifás não acreditava na ressurreição. Caifás ficou tão irado com alguém que ousava desafiar as suas crenças, que rasgou as suas vestes. E aquelas vestes representavam Jesus. Rasgar aquelas vestes era o sacerdote, o sumo sacerdote que deveria morrer, não Jesus. Mas eles haviam invertido as coisas, assim como tudo está investido hoje, assim como a corrupção está sendo institucionalizada. Mas Jesus ficou firme e sabia que ao atestar que ele era o Filho de Deus, ele seria penalizado à morte, ele seria condenado à morte. E dali ele saiu para ser executado. Por esse ato e toda a vida de Jesus, culminando com esse aqui, Jesus foi uma testemunha fiel. Amém? Uma testemunha fiel de Deus. Você tem sido uma testemunha fiel de Deus? Será que nós temos sido testemunhas fiéis de Deus? Pedro negou Jesus pouco antes daquele episódio. Todos os outros discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Mas Deus espera de mim e de você, em algum momento, se nós até então tenhamos falhado neste ponto, ainda seremos enquadrados para afirmarmos ou não o nosso parentesco com Deus. Seremos ou não a testemunha fiel. E há 2 dias, eu vou pedir para colocar na tela, eu realizei o sepultamento da irmã Maria Viana. Irmã Maria Viana, tesoureira da Igreja do São Francisco. Eu acho que alguns de vocês aqui conheceram. Vice-secretária da Igreja do São Francisco, amiga bem de pertinho do pastor Dilermando, uma apoiadora tremenda do ministério pastoral, minha conselheira. Eu tinha nela uma segunda mãe. O seu esposo, Cido, também meu conselheiro, ancião da Igreja de São Francisco, homem de Deus. E aquela irmã, a irmã Maria, que agora dorme por causa de um suposto câncer, era uma fiel adventista. Quando ela foi abordada por um rapaz, por nome Cido, com quem ela casou e viveu 50 anos. 4 anos de namoro e 50 anos de casamento. Só que ela é adventista e ele não. E ele queria namorar a irmã Maria. E ela tinha cargos na igreja. E ela disse: olha, eu não posso, eu tenho cargos na igreja. Ela consultou a liderança e a liderança disse: olha, não tem como. Se você fizer isso, você tem que abandonar os cargos da igreja. E ela chegou para o irmão Cid e disse: olha, eu não trocaria Jesus por você. Eu não trocaria Jesus por você. O irmão Cido, sem opção, disse: então me dê um estudo bíblico. E ela deu o estudo bíblico. O irmão Cido se batizou, se tornou um grande homem de Deus, ancião de igreja, líder por muitos lugares aí desse Brasil, inclusive em São Paulo, por causa desta testemunha fiel de Jesus. Há muitos trocando Jesus, há muitas meninas trocando Jesus por um rapaz qualquer. Há muitos rapazes trocando Jesus por uma menina qualquer. Há outros trocando Jesus por um emprego, por um salário aparentemente melhor. Há outros trocando Jesus por qualquer coisa, mas o próprio Jesus, a testemunha fiel, nos inspira, nos ajuda, nos dá força para que nós sigamos o seu exemplo. Mas Jesus não tinha pecado. Mas eu trago-vos esta manhã um exemplo de alguém igualzinho a nós, a irmã Maria, uma testemunha fiel. Se Jesus tivesse negado o seu parentesco com o pai ali, ele não teria o direito de colocar as coisas no lugar. Se você negar e continuar negando Jesus na sua casa, você não terá o direito de colocar a sua família no lugar. Você não terá o direito de pregar, de levar a mensagem
para colocar as vidas das pessoas no lugar. Mas uma testemunha fiel pode. José colocou o Egito no lugar. Moisés colocou o povo de Israel no lugar. E assim por diante nós poderíamos encontrar muitas testemunhas fiéis aqui nesta manhã. Amém? A irmã Maria foi uma testemunha fiel. Mas não para aí. Jesus terá o direito de colocar as coisas no lugar, de colocar o quadro no lugar, não só porque ele foi uma testemunha fiel, mas também porque ele é o Alfa e o Ômega. No mesmo capítulo 1 do Apocalipse, no verso 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este texto não está falando da segunda pessoa da Trindade, de Jesus. Esse texto está falando de Deus o Pai, aquele que era, que é e que há de vir, porque na volta de Jesus o Pai vai vir também, é Deus o Pai. Só que, no verso 18 do mesmo capítulo 1 de Apocalipse, diz assim, vou ler a partir do 17. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Dizer que tem as chaves da morte e do inferno ou da sepultura, é a mesma coisa que dizer, eu tenho as chaves da sepultura. É isso. João estava vivendo pelo menos há 60 anos, Jesus já tinha morrido, subido ao céu e tinha prometido voltar e ainda não tinha voltado. Estava chegando a sua hora também de morrer, uma vez que todos os outros discípulos já tinham morrido. E Jesus diz agora, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. O verso 8 se aplica ao Pai, são prerrogativas do Pai, o Alfa e o Ômega. No verso 18, o primeiro e o último se aplica a Jesus. E estas mesmas prerrogativas, agora no capítulo 21 de Apocalipse, se aplicam também a Jesus. Apocalipse 21, verso 6. Aqui diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Este texto, é o capítulo 21 do Apocalipse, já estamos numa fase sem pecado. Porque todo o pecado vai ser extinguido, exterminado no capítulo 20. Aqui nós já estamos em um novo céu e uma nova terra. E aqui quem fala é Jesus. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega são as primeiras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. É como se disséssemos, eu sou o A e o Z do nosso alfabeto. Jesus está dizendo, eu sou aquele que é antes de todas as coisas, e eu também sou aquele que é depois de todas as coisas. Eu vou fazer tudo de novo. Aqui se aplica a Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele não tem dias. Como disse Miqueias, ele é desde os dias da eternidade. Como disse Isaías, ele é o Pai da eternidade. Como disse João no capítulo 1, no princípio era Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses, capítulo 1, do verso 16 em diante, o apóstolo Paulo diz, ele é a imagem perfeita do Pai. Só que, queridos, não para aí. Ele tem o direito de colocar as coisas no lugar, porque ele é uma fiel testemunha, e também porque ele é o Alfa e porque ele é o Ômega, o princípio e o fim. Porém, eu dividi a mensagem nesta manhã em 3 pontos. Ele vai colocar as coisas no lugar, porque ele é o eu sou.
E agora eu quero levar você para o livro de Êxodo, capítulo 3. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 3, verso... Êxodo 3, 13, diz assim, amém? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, e se eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés dialogando com Deus. Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O termo, eu sou o que sou, é uma forma verbal que você só vai encontrar na língua hebraica e no espanhol. Eu sou o que sou. Só que, lá no Novo Testamento, Jesus está discutindo com os judeus. É sobre religião. Quem pensa que às vezes a gente não deve discutir religião, discutir não no sentido de brigar, mas dialogar. Devemos sim. O que a gente não deve dialogar e discutir é sobre política, é sobre futebol. Até na política você tem que saber quem é o menos ruim, quem é que concorda com os nossos princípios, quem é que vai nos dar a liberdade de continuarmos pregando o evangelho, ou quem é que vai nos mandar para a guilhotina, ou para o paredão, ou para uma injeção letal. Você tem que saber quem é o menos ruim, porque você tem um compromisso com a sociedade. E sobre religião, principalmente, porque está em xeque a sua salvação. E Jesus estava tendo um debate acirrado com os judeus. Porque ele havia dito, no capítulo 8, verso 12, que ele era a luz do mundo. Estava tendo uma festa religiosa, e esta é uma divisão de um sermão que eu vou pregar na semana de oração, mas eu vou falar um pouquinho. Estava tendo uma festa religiosa, 2 pilares com 2 enormes lâmpadas no pátio das mulheres. E os judeus ali naquela festa, e de repente o sol está saindo por trás das montanhas, e os seus raios batem nas paredes do palácio, do templo de Jerusalém, e os toques e os retoques de ouro naquele momento ali brilha. E todo mundo fica encantado com aquela visão, e Jesus se coloca entre aquelas luzes, entre a luz do sol que está saindo por trás das montanhas, e abre os braços e diz assim, eu sou a luz do mundo. E quando ele fala que eu sou a luz do mundo, os judeus entenderam que ele estava falando que ele era o Messias. Porque Israel entendia que quando o Messias viesse, ele seria a luz de Israel. Ele iria governar Israel e exaltar Israel. E Jesus diz, olha, eu sou mais do que o Salvador de Israel. Eu sou a luz do mundo. Ele estava querendo dizer o seguinte, muitos que viveram antes de mim, era apenas um reflexo daquilo que eu sou. Lá no capítulo 1 de Gênesis, a primeira coisa que Deus fez foi, haja luz. E o sol só foi aparecer alguns versículos depois. Mas e muita gente se pergunta, mas como é isso? Porque Jesus estava dizendo, eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do sol, eu criei todas as coisas, eu sou a mente mais capaz, em mim estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E os judeus não aceitaram isso, quiseram matá-lo. E a discussão continua. E ele fala, olha, vocês estão querendo me matar porque eu faço bem. E eles dizem, olha, nós somos filhos de Abraão, mas nós não sabemos quem é, você é filho de uma prostituta. Era isso que eles estavam falando para Jesus. E quando eles falam de Abraão, ele diz, vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem não queriam me matar. E aí depois ele diz assim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles viram e dizem assim, mas Abraão viu o seu dia, você não tem nem 50 anos? Aí ele pega e vira para eles e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele fala isso, ele assume que ele é o Deus que falou com Moisés, lá em Êxodo 3,14. Antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou é uma forma abreviada do eu sou o que sou.
quando Deus, na pessoa de Jesus, fala com Moisés, diga aos filhos de Israel e a Faraó que eu sou o que sou, Deus estava ali garantindo aos israelitas que precisavam serem libertos da escravidão do Egito, que ele tinha essa capacidade. Era isso que ele estava dizendo, eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou atemporal, eu sou o Todo-Poderoso, Moisés. Diga para eles, eu sou um Deus que se distingue dos deuses egípcios. Era isso que Jesus estava dizendo, eu sou. É uma forma abreviada. E esta forma abreviada também resume tudo que Jesus é para nós. Certa vez ele disse assim, o ladrão vem para roubar, matar, mas eu sou o bom pastor. Outra vez ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E depois ele disse assim, e eu sou a porta. Disse ele, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Para a mulher samaritana ele diz, eu sou a água da vida, se você beber, ela vai jorrar para a vida eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, verso 16, ele disse, eu sou a raiz de Davi. Quando ele fala, eu sou a raiz de Davi, ele estava dizendo, eu vou exterminar todos os inimigos de Deus. Porque quando Davi estava para morrer, ele deu uma ordem para Salomão, para eliminar todos os inimigos da coroa. E ele disse, eu sou a raiz de Davi. Já matei a morte e vou executar essa sentença depois do milênio. E depois ele disse assim, e eu sou a brilhante estrela da manhã. Pedro falou que nós devemos confiar na palavra profética, até que a estrela da manhã brilhe plenamente em nossos corações. Em memória da irmã Maria, e para os presentes ali, Jesus estava dizendo, olha Maria, eu sou a sua esperança. Por quê? Porque em João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a sua esperança. Eu sou aquele que eleva o teu espírito. Você não pode se tornar um cristão por causa das doutrinas, porque senão você vai se tornar um crente seco. A lei de Deus, ela liberta, mas ela condena o pecado. E, automaticamente, se o pecador não largá-lo, condena o pecador também. Mas Jesus liberta. Quando Paulo diz, aquilo que era para a vida, para mim, foi para a morte. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Existe dentro de mim uma outra lei entranhada no meu DNA, combatendo contra a minha mente. O que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. E naquele momento de desespero, naquele momento de plena consciência de perdido, de perdição, ele não se volta simplesmente para a lei de Deus. Ele não se volta simplesmente para as profecias. Ele não se volta simplesmente para a igreja. Mas ele vira e num grito de desespero, ele diz, mas dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sua esperança. Ele é que te eleva. Ele é que vai te trazer novamente para a igreja. Ele é a luz da vida, ele é o bom pastor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que em breve vai vir nas nuvens do céu. Eu sou o que sou. Gabriel, se você não ouviu esse testemunho, você precisa ouvi-lo. Gabriel era um bruxo, esse testemunho está na internet. E Gabriel um dia saiu para executar um dos seus trabalhos de bruxo. E ele foi com os demônios. Ele foi criado junto com os demônios. Nesse testemunho, Gabriel fala que entre os anjos de Deus e os de Satanás, fisicamente não existe diferença. São iguais. São anjos de luz, aparentemente. E ele tinha os seus jagunços. E ele saiu com os anjos para fazer um trabalho. Executar alguém pela macumba. E quando ele chega diante da casa, aquela pessoa era uma cristã. E quando eles se aproximam para ver de que lado eles chegariam, quando ele olha, ele vê um ser de grande estatura, de vestes brilhantes, em cima da comunheira, do topo do telhado da casa. E quando ele vê, ele toma um susto e ele pergunta para os seus ajudantes, quem é ele? Parecido com aqueles, mas bem mais elevado, de mais estatura. E eles dizem assim, olha,
é o nosso maior inimigo. Nós somos proibidos de falar o nome dele. E eles não puderam se aproximar daquela casa. E ele vai embora sem poder executar o seu intento, que era executar aquela pessoa. E ele ficou se perguntando, mas quem é ele? Como pode? Gabriel, ele assume no seu testemunho que ele próprio recebia Lúcifer. Ele foi preparado para isso, para receber Lúcifer no seu corpo. E eu estou contando esse testemunho porque está na internet. E então, ele vê aquele e ele nunca tinha visto aquele. E ele vai para casa pensando, quem é ele? De repente, um dia, ele está saindo para fazer outro serviço. Quando ele se depara, ele está preso, ele fica inerte, ele não consegue se mexer, ele fica paralisado. E de repente ele vê novamente aquele ser na frente dele. E quando ele olha para os lados, os jagunços fugiram. Que são os demônios que estavam acompanhando ele. E ele ficou sozinho. E ele percebeu que aquele ser tinha conectado a sua mente a dele. E ele disse no testemunho, o outro lá só podia ouvir, não podia ler os meus pensamentos, mas aquele estava lendo os meus pensamentos. E aí aquele ser virou para mim, eu não podia me mexer, eu fiquei inerte. Aquele ser virou para mim e disse, você queria saber quem sou eu? Eu vou te dizer quem sou eu. Eu sou o teu Criador. Eu te projetei. Eu sou Jesus Cristo. Amém? Eu criei o mundo. E agora eu vou te contar a verdadeira história do grande conflito. O outro lado você já sabe, mas eu vou te contar a verdade agora. E ele diz no seu testemunho que passou 4 horas conversando com Jesus. De bruxo para um pregador do Evangelho. E ele disse, ele me contou tudo sobre a Revolução Francesa, sobre o chamado de Ellen G. White, como o inimigo levantou outros profetas naquela época. E ele disse, olha, eu criei um mundo perfeito e eu criei um anjo chamado Lúcifer. Eu criei para me adorar, mas ele se virou contra mim. A raça humana caiu em pecado, mas eu vim a este mundo e morri na cruz para salvar a raça humana. Eu morri por você, Gabriel. E se você me aceitar, eu serei o seu salvador. Não te prometo fama, não te prometo riqueza, não te prometo que você vai se livrar do julgamento de todos os crimes que você cometeu, mas eu te prometo vida eterna, se você me seguir. 4 horas conversando com Jesus. Eu sou o teu Criador. Em uma ocasião, Jesus conversando com os discípulos, ele perguntou para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram, uns dizem Jeremias, alguns dos profetas, outros dizem Elias. Jesus, não se contentando com aquela resposta, virou para eles e perguntou, e vocês, que dizes que eu sou? E Jesus disse, tu és o Filho de Deus. O Espírito Santo usou Pedro para declarar aquilo ali. Nesta manhã, essa pergunta está sendo feita para você. Quem é Jesus para você? Ele é a porta? Ele é a luz do mundo? Ele é a brilhante estrela da manhã? Ele é o teu Salvador? Ele foi quem, você assume que ele foi quem te criou? Ele é aquele que em breve vai vir nas nuvens do céu para te buscar? Quem é Jesus para você? Ele é o primeiro na sua vida? Você tem dado o primeiro lugar na sua vida para Jesus? Ele é o seu Deus? Ele é o seu tudo? Quem é Ele para você? Ele quer nesta manhã dizer para você o seguinte, eu sou o teu Criador. Eu sou aquele que vai te tirar da sepultura. Eu sou a tua única esperança. Eu sou aquele que em breve vai vir nas nuvens do céu. Eu sou o único que pode te dar vida eterna. Porque eu posso todas as coisas. Eu sou todo poderoso. É isso que significa o eu sou. Nesta manhã você quer confirmar a sua crença em Jesus? Você quer se reconsagrar a Ele nesta manhã? Você quer junto comigo dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é o meu tudo. O meu tudo. Senhor Jesus, no último dia, ao soar da última trombeta, eu quero sentir o toque final da transformação. O toque final da ressurreição, se for preciso. O toque final da transladação. Mas para isso, Jesus, toque em minha vida hoje. Quebra-me se for necessário e refaça-me de novo. Porque o Senhor é tudo. O Senhor
pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer você, junto comigo, dizer isso para Jesus nesta manhã? Feche os seus olhos, fique em pé e ore comigo. Deus, muito obrigado por tua bondade. Muito obrigado por ter se disponibilizado a colocar o quadro do planeta no lugar novamente. Cremos que ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e a irmã Maria estará entre eles naquele dia. Assim como todos aqueles que um dia já professaram teu nome, já desceram à sepultura, e que ainda porventura irão descer. Obrigado, porque esperamos o toque final, se estivermos vivos, para a trasladação. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai colocar tudo neste mundo no lugar que ele merece, no lugar que o Senhor deu a ele no princípio. Porque o Senhor é uma fiel testemunha, porque o Senhor é o alfa e o ômega, porque o Senhor é o eu sou, aquele que pode todas as coisas, é o princípio e o fim, não tem limite de tempo. Por isso, nesta manhã, queremos mais uma vez colocarmos, ó Deus, a nossa confiança em Ti. Queremos dizer para Ti que o Senhor é o nosso pastor, é a nossa porta por onde vamos entrar para o céu. O Senhor é a luz que deve continuar brilhando em nossas vidas. Que o Senhor é o leão da tribo de Judá que venceu por nós. Que o Senhor é a rosa de Salom. E se precisarmos, que o Senhor seja a ressurreição e a vida para nós. Que seja assim na vida de alguém que esteja mal espiritualmente nesta manhã. Que o Senhor seja tudo em todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um bom sábado para vocês e um bom almoço. E a nossa liderança, a comissão que puder ficar rapidinho, só a comissão. Vai ser uns 5 minutos só. Eu peço que fique. E até amanhã à noite, às 19h40, neste mesmo lugar. Até lá. Que Deus abençoe vocês.